Boa noite, pessoal do terceiro D. Hoje nós vamos começar o resumão sobre uma obra histórica da literatura brasileira, Morte e Vida Severina, do escritor João Cabral de Melo Neto. Se ele estivesse vivo, ele estaria completando este ano 100 anos. Tá? Então, quais são as características do João Cabral de Melo Neto? Primeira coisa, ele é totalmente antissentimentalista. Ele é um sem lirismo. Ele é aquele tipo de pessoa que quer escrever o que sente, mas da maneira mais dura, mais fria, mais realista. Ele é um verdadeiro apagamento do eu. Ele é o poeta que é antimusical. Ele escreve os versos dele totalmente livres. E ele também é conhecido como um poeta da razão, uma poesia racional. Ele se intitulava de O Engenheiro. Na verdade, ele estudou engenharia, ele era um arquiteto, engenharia mesmo. Então, ele usava o quê? Ele tem como símbolo da poesia dele a pedra. Gente, o cara usa a pedra para poder usar como símbolo na sua obra. Enquanto que muitos poetas aí falam do rio, da flor, da rosa, do amor, da musa. Não, o João Cabral de Melo Neto vai lá e fala da pedra, a educação pela pedra, né? O sono da pedra, a pedra do sono. Nossa, eu estou morrendo, caindo de sono, que nem uma pedra, eu dormi igual uma pedra. Então, ele faz isso. E a obra que a gente está falando hoje é Morte e Vida Severina. Essa obra ela é poética dramática. Por quê? Porque ela é uma peça de teatro. Ela é composta por 18 cenas, que a gente pode dividir em duas partes. 12 cenas e depois 6 cenas. Então, são duas partes que montam o conjunto da peça de teatro Poesia Dramática. Então, as 12 primeiras é o encontro da morte com Severino. E as 6 últimas é o encontro de Severino com a vida, com o nascimento. Então, a primeira cena dessa obra, o que acontece? O Severino se apresenta. Ele chega lá e fala assim, ó, meu nome é Severino, recebi esse nome de Pia, somos todos severinos, com a mesma cabeça grande e a mesma perninhas finas que se equilibra o corpo. Então, o que acontece na primeira cena? Severino se apresenta e ele percebe que aonde ele vive, todos somos severinos. Né? É o Severino da Zacarias, é o Severino da Maria, e assim vai. E na segunda cena, o Severino se depara com a morte de uma emboscada. Então, tem um Severino que foi pegar uma terra e acabou sendo assassinado. E então o Severino, o narrador, ele vai lá e vê isso. A terceira cena é quando ele começa a ir pelo rio abaixo para sair daquela miséria, para sair do Nordeste. Então ele vai pelo rio Capibaribe e segue rumo a Recife. A quinta cena, ele para tomar uma água e tem lá novamente uma morte, um enterro. Aí estão carregando o morto, né, num pedaço de madeira, um lençol e o morto deitado como se fosse uma rede. E ele se preocupa, daí ele conversa com uma rezadeira. Olha, minha vida está assim, eu estou indo para o Recife, eu preciso de um trabalho. Aí a benzedeira olha para ele e fala assim, meu filho, aqui só tem trabalho com a morte, porque aqui todo mundo mata todo mundo. Só é possível trabalhar com a morte. Ou você pode ser coveiro, você pode ser vendedor de flor, de vela, médico, enfermeira. Tá igual o Covid, né? Certo? Então ele fica com medo. Meu Deus, a morte está chegando. Deixa eu seguir o rio Capibaribe aqui e ir embora para Recife. Aí ele vai procurar, ele vai até Recife, ele está lá, todo feliz, uma boa. De repente ele chega no Recife, aquelas matas, aquela coisa verdinho. Ele fala assim: meu Deus, mas cadê o povo que plantou toda essa floresta? E o povo não estava lá. Adivinha onde o povo estava? O povo estava num funeral de um lavrador. Qual o nome do lavrador? Severino. Mais um Severino que morreu. Então, esse lavrador, ele morreu e as pessoas estavam lá com ele
para poder enterrá-lo. E aí aparece o diálogo dos visitantes desse velório, falando que ele morreu porque ele tinha também pego um pedaço de terra e eles estavam sendo enterrados todos na mesma vala. Aí que surgiu aquela música que o João Cabral de Melo Neto autorizou o Chico Buarque de Holanda a gravar. Essa terra que te faz com 7 palmos medidas, é a terra que querias ver dividida. Então, Severino vê aquilo e fica muito triste. Daí ele chega no Recife, e daí ele conversa com o pessoal. Nossa, não é uma viagem. Eles falam para ele: meu Deus, Severino, por que você saiu lá da Caatinga? Esse foi o seu erro? Você está pensando que aqui os Severinos também não morrem, não? Você vai morrer de fome, não tem trabalho. Aí o Severino vê o quê? Que ele estava seguindo o próprio enterro dele. E aí ele fica muito triste, muito decepcionado. E aí ele sai desaconsoado e pensa em pular da ponte da vida para o rio da morte. Então ele vai até o rio Capibaribe e pensa em quê? Em suicídio. Chega, já saí lá do Nordeste, já vim aqui até o Recife, já vi um monte de gente morta, um monte de enterro, e daí ele fica meio triste, né? E se encosta num muro branco. E fica lá encostado, de repente ele ouve gente conversando do outro lado, eram 2 pessoas. Eram 2 coveiros falando da morte de quem? De mais um Severino. Então ele fica desaconsoado, até que ele encontra uma pessoa chamada José Mestre Capim. Né? O José Mestre Capina era uma pessoa que estava lá e ele vem conversar, mas seu Mestre Capina, me diz o seguinte, que é mais fácil, é viver ou morrer? Estou querendo pular da ponte da vida para o rio da morte. De repente, quando ele pergunta isso, o seu Zé Capina ia responder, vem uma mulher, seu Zé Capina, acorde, acorde, seu filho nasceu, seu Zé Capina. Daí é a cena da anunciação. A anunciação que nasceu alguém. Aí o Zé Capina vai e o Severino vai atrás para ver o menino. Depois vem a cena das visitas desse nascimento. As visitas chegam, adivinha o nome do menino? Exatamente, Severino. A anunciação de um Severino, filho do José Carpinteiro, seu mestre Capina. Aí eles chegam lá e conversam. As visitas aí trazem presentes igual os reis magos trouxeram. Só que ali era tudo muito simples, muito pobrezinho. Era jornal antigo, frutas, né, flores, algo assim. E as visitas ficam lá conversando. De repente aparecem 2 ciganas. Aí as ciganas começam a prever a vida do menino, o que o menino ia ser. Aí a primeira viu o menino todo cheio de lama, de longe, assim, quando ele crescesse. E a outra viu ele todo cheio de tinta, cheio de óleo, sabe, uma coisa grudenta, preta. Aí ela falou assim, não, ele está cheio de terra, ele vai ser caçador de caranguejo no rio Capibaribe. E a outra, ele vai trabalhar numa fábrica de automóveis, e daí aquilo dali é graxa. Aí o que acontece? Eles ficam felizes porque o menino vai ter o quê? Vai ter um trabalho. E aí o Severino fica contente de ver a criança e sai sem saber que rumo tomar. Aí o seu Zé Carpina, ele vai falar com ele e diz assim, peraí, Severino, você me perguntou se a vida é triste, se a gente está aqui para pular da ponte da vida para o rio da morte, eu te digo, Severino, que a vida vale muito a pena, sabe? Nós temos que acreditar, a vida vale a pena. Nós temos todas as mesmas sinas, nós temos todas a mesma vida, nós temos a mesma morte severina, mas viver... Olha aqui o meu filho, daí mostra a criança nos braços dele. Aí o Severino pergunta, será que é isso? A vida, Severino, vale sempre a pena, mesmo sendo sofrida, mesmo sendo uma vida severina. Então, quais são as características dessa peça? Primeiro, a estrela guia, que é o rio, a natureza, os pastores, o Severino, a mesma mestre Carpina, que representa São José,
O Severinozinho novinho que nasceu é o menino Jesus. O Mocambo é um presépio, né, que seria a casa. Então, as características de João Cabral de Melo Neto é regional, é universal. É uma literatura inspirada na literatura de cordel. Ela lembra poema, mas ela é toda trabalhada no texto dramático, pois é um texto teatral. Então, a inspiração do cordel nordestino ele está presente neste texto, tá? Então, esse resumo dá para você ver a obra. E eu vou colocar lá depois no mural a música do Chico Buarque de Holanda. Então, quando é que foi produzida essa peça? Ela foi escrita em 1954, encenada em a primeira vez que foi encenada foi em 1965, e a música do Chico Buarque, e esse texto ganhou o prêmio do Festival de Nancy, na França, e a temática central é o social, é a divisão, é a desigualdade social. Então, ela tem uma composição poética de 1.241 versos, a maior redondilha de verso, cadência popular, versos livres. E Severino é substantivo próprio, é nome de gente, mas na maioria da peça ele aparece com letra pequenininha, de Severino, substantivo comum, certo? Já os versos de João Cabral de Melo Neto, ele recebeu uma classificação, versos substantivo. Por quê? Porque o João Cabral de Melo Neto, ele não usa os versos para fazer, colocar sentimentalismo, colocar romantismo. Ele coloca nos versos dele o substantivo, a palavra, certo? Então, é morte, ponte, coveiro, muro, pedra, tá? Ele mapeia a poesia dele de um jeito que fica de uma forma bem realista, bem soldada, bem como se estivesse moldurando uma casa. Lembre-se que o João Cabral de Melo Neto, ele foi também, além de escritor, ele foi diplomata, ele foi político, ele representou o Brasil no exterior, e ele tem essas características socialistas, mas não é o socialismo lá da segunda geração do modernismo que nós vimos, que tem quem? O Graciliano Ramos, que tem o Jorge Amado e o Drummond. João Cabral de Melo Neto, ele é pelo social, sem ser socialista, tá? Então, politicamente, ele não se envolve, mas ele defende o povo nordestino, pois ele é um pernambucano, é um severino como todos nós, né? Então, este é o resumão da nossa obra, valeu? Quem gostou, se inscreva no canal, dá lá um likezinho, comenta e divulga o nosso trabalho das nossas aulas. Valeu, gente, beijo! Boa noite, pessoal do terceiro D. Hoje nós vamos começar um resumão sobre uma obra histórica da literatura brasileira, Morte e Vida Severina, do escritor João Cabral de Melo Neto. Se ele estivesse vivo, ele estaria completando este ano 100 anos. Tá? Então, quais são as características do João Cabral de Melo Neto? Primeira coisa, ele é totalmente antissentimentalista. Ele é um sem lirismo. Ele é aquele tipo de pessoa que quer escrever o que sente, mas da maneira mais dura, mais fria, mais realista. Ele é um verdadeiro apagamento do eu. Ele é o poeta que é antimusical. Ele escreve os versos dele totalmente livres. E ele também é conhecido como um poeta da razão, uma poesia racional. Ele se intitulava de O Engenheiro. Na verdade, ele estudou engenharia, ele era um arquiteto, engenharia mesmo. Então, ele usava o quê? Ele tem como símbolo da poesia dele a pedra. Gente, o cara usa a pedra para poder usar como um símbolo na sua obra. Enquanto que muitos poetas aí falam do rio, da flor, da rosa, do amor, da musa. Não, o João Cabral de Melo Neto vai lá e fala da pedra.
a educação pela pedra, né? O sono da pedra, a pedra do sono. Nossa, eu estou morrendo, caindo de pé, caindo de sono, que nem uma pedra, eu dormi igual uma pedra. Então, ele faz isso. E a obra que a gente está falando hoje é Morte e Vida Severina. Essa obra ela é poética dramática. Por quê? Porque ela é uma peça de teatro. Ela é composta por 18 cenas, que a gente pode dividir em duas partes. 12 cenas e depois 6 cenas. Então, são duas partes que montam o conjunto da peça de teatro Poesia Dramática. Então, as 12 primeiras é o encontro da morte com Severino. E as 6 últimas é o encontro de Severino com a vida, com o nascimento. Então, a primeira cena dessa obra, o que acontece? O Severino se apresenta. Ele chega lá e fala assim, ó, meu nome é Severino, recebi esse nome de Pia, somos todos severinos, com a mesma cabeça grande e a mesma perninhas finas que se equilibra o corpo. Então, o que acontece na primeira cena? Severino se apresenta e ele percebe que aonde ele vive, todos somos severinos. Né? É o Severino da Zacarias, é o Severino da Maria, e assim vai. E na segunda cena, o Severino se depara com a morte de uma emboscada. Então, tem um Severino que foi pegar uma terra e acabou sendo assassinado. E então o Severino, o narrador, ele vai lá e vê isso. A terceira cena é quando ele começa a ir pelo rio abaixo para sair daquela miséria, para sair do Nordeste. Então ele vai pelo rio Capibaribe e segue rumo a Recife. A quinta cena, ele para tomar uma água e tem lá novamente uma morte, um enterro. Aí estão carregando o morto, né, num pedaço de madeira, um lençol e o morto deitado como se fosse uma rede. E ele se preocupa, daí ele conversa com uma rezadeira. Olha, minha vida está assim, eu estou indo para o Recife, eu preciso de um trabalho. Aí a benzedeira olha para ele e fala assim, meu filho, aqui só tem trabalho com a morte, porque aqui todo mundo mata todo mundo. Só é possível trabalhar com a morte. Ou você pode ser coveiro, você pode ser vendedor de flor, de vela, médico, enfermeira. Tá igual o Covid, né? Certo? Então ele fica com medo. Meu Deus, a morte está chegando. Deixa eu seguir o rio Capibaribe aqui e ir embora para Recife. Aí ele vai procurar, ele vai até Recife, ele está lá, todo feliz, uma boa. De repente ele chega no Recife, aquelas matas, aquela coisa verdinho. Ele fala assim: meu Deus, mas cadê o povo que plantou toda essa floresta? E o povo não estava lá. Adivinha onde o povo estava? O povo estava num funeral de um lavrador. Qual o nome do lavrador? Severino. Mais um Severino que morreu. Então, esse lavrador, ele morreu e as pessoas estavam lá com ele para poder enterrá-lo. E aí aparece o diálogo dos visitantes desse velório, falando que ele morreu porque ele tinha também pego um pedaço de terra e eles estavam sendo enterrados todos na mesma vala. Aí que surgiu aquela música que o João Cabral de Melo Neto autorizou o Chico Buarque de Holanda a gravar. Essa terra que te faz com 7 palmos medidas, é a terra que querias ver dividida. Então, Severino vê aquilo e fica muito triste. Daí ele chega no Recife, e daí ele conversa com o pessoal. Nossa, não é uma viagem. Eles falam para ele: meu Deus, Severino, por que você saiu lá da Caatinga? Esse foi o seu erro? Você está pensando que aqui os severinos também não morrem, não? Você vai morrer de fome, não tem trabalho. Aí o Severino vê o quê? Que ele estava seguindo o próprio enterro dele. E aí ele fica muito triste, muito decepcionado. E aí ele sai desaconsoado e pensa em pular da ponte da vida para o rio da morte. Então ele vai até o rio Capibaribe e pensa em quê? Em suicídio. Chega, já saí lá do Nordeste, já vim aqui até o Recife, já vi um monte de gente morta, um monte de enterro, e daí ele fica
fica meio triste, né? E se encosta num muro branco. E fica lá encostado, de repente ele ouve gente conversando do outro lado. Eram duas pessoas. Eram dois coveiros falando da morte de quem? De mais um Severino. Então ele fica desaconsolado, até que ele encontra uma pessoa chamada José Mestre Capim. Né? O José Mestre Capina era uma pessoa que estava lá e ele vem conversar, mas seu Mestre Capina, me diz o seguinte, que é mais fácil, é viver ou morrer? Estou querendo pular da ponte da vida para o rio da morte. De repente, quando ele pergunta isso, o seu Zé Capina ia responder, vem uma mulher, seu Zé Capina, acorde, acorde, seu filho nasceu, seu Zé Capina. Daí é a cena da anunciação. A anunciação que nasceu alguém. Aí o Zé Capina vai e o Severino vai atrás para ver o menino. Depois vem a cena das visitas desse nascimento. As visitas chegam, adivinha o nome do menino? Exatamente, Severino. A anunciação de um Severino, filho do José Carpinteiro, seu mestre Capina. Aí eles chegam lá e conversam. As visitas aí trazem presentes igual os reis magos trouxeram. Só que ali era tudo muito simples, muito pobrezinho. Era jornal antigo, frutas, né, flores, algo assim. E as visitas ficam lá conversando. De repente aparecem duas ciganas. Aí as ciganas começam a prever a vida do menino, o que o menino ia ser. Aí a primeira viu o menino todo cheio de lama, de longe, assim, quando ele crescesse. E a outra viu ele todo cheio de tinta, cheio de óleo, sabe, uma coisa grudenta, preta. Aí ela falou assim, não, ele está cheio de terra, ele vai ser caçador de caranguejo no rio Capibaribe. E a outra, ele vai trabalhar numa fábrica de automóveis, e daí aquilo dali é graxa. Aí o que acontece? Eles ficam felizes porque o menino vai ter o quê? Vai ter um trabalho. E aí o Severino fica contente de ver a criança e sai sem saber que rumo tomar. Aí o seu Zé Carpina, ele vai falar com ele e diz assim, peraí, Severino, você me perguntou se a vida é triste, se a gente está aqui para pular da ponte da vida para o rio da morte, eu te digo, Severino, que a vida vale muito a pena, sabe? Nós temos que acreditar, a vida vale a pena. Nós temos todas as mesmas sinas, nós temos todas a mesma vida, nós temos a mesma morte severina, mas viver... Olha aqui o meu filho, daí mostra a criança nos braços dele. Aí o Severino pergunta, será que é isso? A vida, Severino, vale sempre a pena, mesmo sendo sofrida, mesmo sendo uma vida severina. Então, quais são as características dessa peça? Primeiro, a estrela guia, que é o rio, a natureza, os pastores, o Severino, a mesma mestre Carpina, que representa São José, o Severinozinho novinho que nasceu é o menino Jesus, o Mocambo é um presépio, né, que seria a casa. Então, as características de João Cabral de Melo Neto é regional, é universal. É uma literatura inspirada na literatura de cordel. Ela lembra poema, mas ela é toda trabalhada no texto dramático, pois é um texto teatral. Então, a inspiração do cordel nordestino ele está presente neste texto, tá? Então, esse resumo dá para você ver a obra. E eu vou colocar lá depois no mural a música do Chico Buarque de Holanda. Então, quando é que foi produzida essa peça? Ela foi escrita em 1954, encenada a primeira vez que foi encenada foi em 1965, e a música do Chico Buarque, e esse texto ganhou o prêmio do Festival de Nancy, na França, e a temática central é o social, é a divisão, é a desigualdade social. Então, ela tem uma composição poética de 1.241 versos, a maior redondilha de verso, cadência popular, versos livres. E Severino é substantivo próprio, é nome de gente, mas na maioria da peça ele aparece com letra pequenininha, de Severino, substantivo comum, certo?
Já os versos de João Cabral de Melo Neto, ele recebeu uma classificação, versos substantivo. Por quê? Porque o João Cabral de Melo Neto, ele não usa os versos para fazer, colocar sentimentalismo, colocar romantismo. Ele coloca nos versos dele o substantivo, a palavra, certo? Então, morte, ponte, coveiro, muro, pedra, tá? Ele mapeia a poesia dele de um jeito que fica de uma forma bem realista, bem soldada, bem como se estivesse moldurando uma casa. Lembre-se que o João Cabral de Melo Neto, ele foi também, além de escritor, ele foi diplomata, ele foi político, ele representou o Brasil no exterior, e ele tem essas características socialistas, mas não é o socialismo lá da segunda geração do modernismo que nós vimos, que tem quem? O Graciliano Ramos, que tem o Jorge Amado e o Drummond. João Cabral de Melo Neto, ele é pelo social, sem ser socialista, tá? Então, politicamente, ele não se envolve, mas ele defende o povo nordestino, pois ele é um pernambucano, é um severino como todos nós, né? Então, este é o resumão da nossa obra, valeu? Quem gostou, se inscreva no canal, dá lá um likezinho, comenta e divulga o nosso trabalho das nossas aulas. Valeu, gente? Beijo!